O Brasil tirou a Edilane para não atrapalhar o jogo do Caio. Palavras de Dona Geni. Provavelmente Anne vai para a zona de risco. E pode ir com o próprio Fernando. Se você tiver que salvar Anne ou Fernando, você salva quem? Vocês viram a treta deles dois? Pra você que não sabe, Dona Geni é dona, puxou o Fernando, tiveram uma treta horrorosa lá pelas 3 da manhã e eu acordada assistindo aquilo. E aí... Por quê? Mas nessa treta aí, eu falo mesmo, a Dona Geni teve a maior culpa, tá? Porque quando ela chama, os dois entram em acordo, tava acordado quem ia fazer o quê. Enquanto ele entra pra falar com o Haddad, ela desacorda tudo, porque aí o Céu fala que não vai fazer, o outro fala que não sei o quê. E aí o Fernando chega, ela no meio de todo mundo fala, Fernando, tira o Céu, coloca... Aí falou, não, mas não é assim. E realmente não é assim, gente. Não é assim. Né? Eles já tinham feito qualquer coisa, se fosse no cantinho ali, ela chegava pra ele, conversava com ele, Fernando, vamos tirar que o Céu não quer fazer, ele já fez, entendeu? Tá tudo certo, mas não, foi com todo mundo, ela sentada, falou aqui, tira o Céu, não sei o quê. Aí ele, não, mas não é assim. Chegaram ao consenso e o Fernando disse o seguinte... Tem que colocar quem não faz. Ele não quis dizer que não é quem não ajuda no dia a dia, mas quem não teve nunca o nome na geladeira, entendeu? A Anne é insuportável, tá? Em briga, a Anne é insuportável, sim. Não sai não que eu vou te contar o que a Dona Geni falou da Edilane. E aí, a Anne pega e começa a debater e falar, ó, se você quiser me colocar na cozinha, você fazer ovo. Só que a voz da Anne é de deboche. A gente sabe disso. Tretar com a Anne é muito difícil, porque a voz dela é sempre baixa e muito, muito, muito debochada. É aquele tipo de pessoa que você tem vontade de sacudir, de ir pra cima. Por quê? Porque não altera a voz, é um deboche muito linear, assim. E o Fernando explode, depois coloca o Ziva aí, muito, muito. O Fernando ultrapassa os limites, tá? O Fernando ultrapassa os limites. E pega ar. Aí o que acontece? A Anne vai pra cima dele, ele volta com aquele assunto chato de que pra ele ser ator lá dentro, que ele precisava de um figurino, de diretor, de não sei o quê, de não sei o quê. E aí eu sei que a treta foi muito, muito feia. Então ele vai, me respeite! E ela falou que aquilo foi uma greve, depois coloca o som aí. Não foi. Não foi. O que aconteceu é que ele realmente ultrapassou, mas ela é debochada demais, tá? Ela é debochada demais, mas ele ultrapassou. Depois foram conversar. Inclusive, o Céu falou pro Fernando que ele entende o Fernando, que ele foi lá para conversar com o Fernando, para tentar acalmar o Fernando, porque a Anne é uma pessoa bem difícil de lidar. Na hora, foram todos contra o Fernando. Claro que foram, que são amigos da Anne. Mas depois eles foram chegando no Fernando pouco a pouco e dando um apoio pro Fernando aí. Porque todo mundo sabe que a Anne é uma pessoa muito difícil de lidar. Mas se o Fernando é uma pessoa chata de lidar, né? E se acha. Tá aí. Entre Anne e Fernando, se você tiver que decidir numa zona de risco, você prefere salvar quem? A Anne ou o Fernando? É difícil, né? Difícil. Mas vamos lá pra Dona Geni, que ela disse o seguinte, que sentia muito excluída pelo Caio e agora ela vai se arrastar pelo Caio. Ai, meu Deus, não aguento não. Que, na verdade, eles excluíam ela. E ela chorou no momento em que ela falou assim, gosto demais dele, dava muita vontade de dar um abraço nele. Aí ela fala que, às vezes, ela perdia a vergonha na cara e ela abraçava ele, mas que falava que ela não queria ser um estorvo pra ele. Aí ela também falou que a Edilane nunca lavou uma panela, que não ajudava em nada. Lembrou do dia em que a Edilane, eu lembro desse dia, que ela passou, falou bom dia com a Anne, não falou bom dia com ela. As duas não se gostavam mesmo, a gente sabe. Mas eu não entendo que aí, ontem, na hora de defender, é isso que falta posicionamento na Dona Geni. Tava hoje lá puxando o saco do Guipa, que só o Guipa ajuda a limpar, não sei o que.
Mas ontem, na hora de falar quem tinha que sair, pra não se indispor, falou que quem tinha que sair era o Guipa. Mas fica falando mal por trás. Fala mal por trás do Rambo, fala mal da Edilane, falava mal da Edilane sim. Mas na hora do ao vivo, pra não se indispor com esse grupo, a dona Angelina é besta, não tá? Ela fez uma jogada de mestre. Ela sabe que o Fernando vai pela casa. Ela sabe que ela tá livre da zona de risco. Ela não é bobinha assim como a gente acha, não. Ela fez uma jogada de mestre, de mestre. A palavra dela, o que ela falou foi o seguinte: o Brasil tirou a Edilane para não atrapalhar o jogo do Caio. Pronto, falei. Você concorda com a dona Geni ou não? Realmente o Caio, as pessoas gostavam muito do Caio antes da Edilane. Depois da Edilane, vou falar que ontem foi acirrado, tá? Quase que o Caio sai e a Edilane fica.